mas por algum motivo caiu na minha imersão e se apaixonou, porque é um cara que se conecta por princípios e valores. Se tem outro segredo ali, não sei se vocês perceberam, mas todos os palestrantes colocam implicitamente seus princípios e valores na mesa. Alguém é crente aqui? Eu preciso abrir a Bíblia em Efésios 6 para falar sobre honrar pai e mãe? Não, a minha vida fala sobre isso. Tudo que eu falo respira isso. Então a essência é isso aí, é colocar os seus princípios e valores para fora. E o que acontece nesse momento? Por que esse formato de palestra se torna comercial? Porque você se conecta e atrai quem tem princípios e valores semelhantes. E não existe negócio bom com gente ruim. Os meus alunos têm princípios e valores semelhantes. Os meus clientes, os meus parceiros de negócio, o Marcão, a Maiara, os bons se unem. E quem não tem os meus princípios, tá bom, é bom para outra pessoa, mas não é bom para mim. Eu não quero negócio com quem tem princípios distorcidos dos meus. Não quero negócio, eu não quero na minha turma, eu não quero na minha mentoria. Por quê? Porque a paz está em entregar para pessoas que têm princípios e valores alinhados, e aí não fica discrepante. Então, vão pegando open bar de segredos aí. E são segredos que vão deixar sua mensagem muito mais atraente. Mas esse palestrante, ele é um homem de negócios, ele faz negociações milionárias. Eu não sei tudo que ele vai contar aqui, resumido em 20 minutos, mas eu quero que vocês recebam com muito carinho, senhoras e senhores, direto do Brasil, para o palco do Renner Summit Internacional, Braulio Rabelo! Meu querido. Pois bem, chegou o grande dia. Já estou me sentindo porteiro. Já conheci o bacalhau, já conheci a francesinha. E excelente dia para todos vocês. Já é tarde, na verdade, né? E eu pergunto a vocês aqui: quem gostaria de alcançar a sua independência financeira? Levante a mão e fala sim. Sim. Ok. E sinceramente, por algum motivo, você não conseguisse trabalhar mais, quantos dias você sobreviveria com os bens, com o dinheiro que você acumulou até hoje? Isso te assusta ou te conforta? Quem aqui tem uma carteira em mãos aqui hoje? No bolso? Por gentileza, olha a sua carteira, analisa ela. Quem tem, por gentileza, a carteira em mãos, ou na bolsa, faça uma análise da sua carteira. Vamos lá, abre ela, analisa a quantidade de euros que você tem, a forma, se existe organização ou não, respeito. Como está essa carteira? Critério com os cartões de crédito ou de débito. Traz uma ficha ou não? Cada um tem o dinheiro que merece. Cada um. E a carteira fala muito sobre o seu patrimônio. Muito. Como você lida com o seu dinheiro. Patrimônio é algo valioso. É algo que nós buscamos para trazer conforto e para a nossa família. Dinheiro, bens, imóveis, aplicações. Mas o interessante é que existe uma incongruência nessa busca pelo patrimônio, porque muitos nessa busca pelo dinheiro acabam sacrificando a sua família. Engraçado, né? O tempo não volta. O tempo com a sua esposa, o tempo com os seus filhos e o seu tempo. Salomão já nos ensinava lá atrás, tudo isso é vaidade. E eu te pergunto, do que vale esse patrimônio se você não tem uma família para desfrutar, para aproveitar esse patrimônio? E para você chegar nesse grande patrimônio, você precisa entender de grandes negócios, excelentes negócios. Você deveria, ou você precisa saber sobre negociações. Quem aqui sabe sobre negociações? Grandes negociações depende de ousadia, depende de arriscar mais, depende de pagar um preço. Você tem pago um preço para adquirir essas grandes conexões, grandes negócios? Ou você tem dado desculpa? Afinal de contas, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Ah, mas Renner,
Eu vim de uma família humilde, cara. Você não sabe o relacionamento, a criação que eu tive. Nossa, mas o governo... Você realmente é autorresponsável nessa busca pelo patrimônio ou você culpa alguém? A autorresponsabilidade é a certeza absoluta. Cada um tem a vida que merece. Desde que não seja uma tragédia. E acreditando nisso, há 22 anos, eu estou escrevendo a minha história. Uma história de grandes negócios, excelentes negociações. E esses negócios dependem muito dos sonhos. Essas grandes negociações, já ficou muito claro aqui para nós que você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa estar conectado com grandes pessoas. Quem aqui acredita que para ser um multimilionário precisa quebrar uma, duas ou três vezes? Levante a mão. Alguém acredita nisso? Alguns acham que isso é regra. Mas eu vou ensinar para vocês que não. Eu tenho 3 chaves poderosas. Alguém aqui quer conhecer mais sobre essas 3 chaves de como não quebrar uma empresa? Levante a mão e fala assim. A primeira chave que eu compartilho com vocês é sobre tenha um mentor. Por que um mentor, brother? Um mentor que já percorreu esse caminho entre erros e acertos, com grandes empresas, com grandes empresários. Para quê? Encurtar o seu caminho. Eu tenho um mentor espiritual. Alguém tem um mentor espiritual aqui? Eu tenho um mentor de finanças. Alguém aqui tem um mentor de finanças? Eu tenho um mentor emocional. Alguém aqui tem um mentor emocional? Se não tiver, eu estou aqui, viu meu contato depois. A segunda chave que eu compartilho com vocês, tenha o conhecimento certo. E o conhecimento aqui eu vou falar um pouco mais sobre pessoas. Porque quem não entende de pessoas, não entende de negócio. Quem aqui é líder? Levante a mão, por favor. Você entende os motivadores dos seus colaboradores? Você entende a emoção? Você sabe como cobrar do seu colaborador? Ou você tem a mesma linguagem? E eu tenho um treinamento fantástico. Decifre e influencie pessoa. A partir do momento que você decifra as pessoas, identifica ela, você fala o idioma dela. Você consegue entrar numa relação onde você vai explorar o melhor que essa pessoa tem. Não só sobre pessoas, porque quem não entende pessoas não entende negócio, mas você entende gestão, você entende sobre o mercado, os concorrentes que você está estudando, você entende sobre o produto que você vende? Muitas pessoas não sabem nem o que vende. Muitas pessoas não sabem, não conhecem o produto que tem nas mãos. E a terceira chave, vou repetir, a terceira chave, para mim, a mais poderosa, jamais negocie os seus valores. Jamais negocie seus valores. Quais são os seus valores? Os meus valores é Deus e família. E eu afirmo com muita clareza para vocês, eu nunca quebrei uma empresa. Mas, por negociar os meus valores, eu destruí o meu maior patrimônio. Eu destruí, eu acabei com a minha família. Aí eu te pergunto, uma pessoa que não é fiel aos seus, uma pessoa que não é fiel à sua família, vai ser fiel a quem? Uma pessoa que esconde a senha do celular, uma pessoa de conversinha no WhatsApp, nas redes sociais, uma pessoa que tem coragem de colocar em jogo uma noite, onde envolve filhos, onde envolve um relacionamento, vai ser fiel a quem? Por muitos e muitos anos, eu fui o pior homem que uma mulher poderia ter. Por muitos e muitos anos, eu fui o pior pai que uma criança poderia ter. Ausente, agressivo, infiel. Uma pessoa que gostava de beber todas, uma pessoa que gostava de mulheres, e para mim, a minha autorrealização era prazeres, viagens, mulheres, bebedeiras, não me justificando, mas infelizmente, eu aprendi assim. E talvez aqui alguém que seja da minha idade,
até acho certo. O gostosão, o machista, o mulherengo, uma barriguinha. Afinal de contas, quem não tem uma barriguinha, não tem uma história para contar. E esse homem de negócios, que tem uma facilidade muito grande de fazer milhões, viajava a semana inteira. Chegava final de semana, ao invés de ter o seu tempo de qualidade com os seus, continuava a sua saga. Putaria, mesa de jogos, cachaçaiada. Mas eu aprendi assim. E eu te pergunto, o que você tem feito pelos seus? O que você tem negociado pelos seus? Aqui começou a maior negociação da minha vida. Eu abaixo aqui um pouquinho. A maior decisão da minha vida foi olhar para dentro de mim. Olhar trazendo uma consciência do estrago que eu fiz com a minha vida, repetindo uma maldita maldição. Eu só estou contando essa história porque talvez tenha alguém aqui preso nessa maldição do homem machista, infiel, do homem que valorizava mais uma garrafa de R$500, R$1.000 do que seus próprios filhos, do homem que não tinha contato com Deus e tinha preguiça de crente. Não era preguiça não, eu odiava crente. E aqui começou a maior decisão da minha vida, que foi olhar para dentro de mim. Peraí, brother, o que você fez com a sua vida? E aquela criança que sonhava num patrimônio e destruiu o seu maior patrimônio, aquela criança que sonhava numa família, em ter filhos, e olhando para dentro de mim, eu me recordo como fosse hoje, eu já estava mudado, decidido a ser um novo homem, a ser um pai que eu nunca fui, mas a minha esposa me pediu divórcio. Ela me olhava diferente, não era mais aquele olhar. Eu falei, Braulio, você é o cara negociando, você é o cara para fazer dinheiro, mas joga tudo no lixo. E mais uma vez, essa maldição se repete. Meu casamento acabou. Ela já decidida a acabar com esse relacionamento? E eu me lembro como fosse hoje. Aquela sala, um sábado de manhã, ela marcou uma reunião com os irmãos de igreja. Sinceramente, eu achei que era só para implicar, porque eu odiava o crente. E ali o pastor falava da importância da família. A família é o maior patrimônio que Deus tem na terra, e hoje nós, tão pouco, descartáveis, destrói, acaba. E ali também ele falava sobre o inimigo, vem para roubar, matar e destruir. E o quão as pessoas hoje estão com os valores destruídos. E aquele homem que não chorava, aquele homem corrupto, sujo, imundo, foi a primeira vez que ele começou a chorar e falar com Deus, por coisa ele não falava. Eu falava, Deus, se o Senhor existe, Deus, troca tudo que eu tenho, mas me devolva a minha família. Deus, se o Senhor existe, me dá mais uma chance, que eu serei o maior general que o Senhor vai ter nessa terra. E Deus me respondeu, para muitos, você é um improvável, mas para mim, filho, você é um escolhido. E eu olhava no olho daquelas crianças quando eu cheguei, triste, machucado, os filhos ali também, naquela sala, aquele olhar de dor distante. E quando aquele homem ajoelhou, foi um perdão verdadeiro. E olhando para os meus filhos, para minha esposa, eu pedi um perdão verdadeiro. E eu olhei no olhar dos meus filhos, eu vi amor, eu vi paz,
eu vi alegria. E foi uma música, tocando no violão, que Deus apareceu ali, que Deus renovou minha família, que Deus restaurou o meu casamento. E essa música falava sobre: quando todos os meus medos já não cabem quando as horas no relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas preciso confiar sem entender. Eu cuido de ti. Hoje os meus filhos têm um pai de referência dentro de casa. Hoje eu tenho um marido de verdade. Hoje eu tenho um profeta dentro de casa. Hoje eu tenho um marido fiel que me conta a senha do celular. Hoje eu tenho alguém que está sempre presente comigo, que está junto de mim. Hoje Deus proporcionou prosperidade em toda a nossa vida, porque quando você tem Deus no meio, na base, em cima, tudo dá certo. Tudo na nossa vida passou a dar certo. Porque eu mudei e eu atraí a mudança dele para a minha vida. Nunca espere o seu cônjuge mudar, seja você a mudança. a glória da segunda casa será ainda maior. E eu compartilho com vocês esse novo homem através desse vídeo. Virou crente. E eu subi aqui hoje só para pedir perdão a todos vocês pela minha arrogância, pela minha ignorância, de julgar vocês, sempre é eu, a minha família. Eu só tenho a agradecer a vocês desde quando vocês chegaram aqui na vida. Eu vi o bem que queria fazer, mas eu fugi, eu nem medo. E eu vou contar que um dia a história, eu achei Jesus no caso do amor que eu sempre crucificado. Somente uma mulher traída e agredida sabe o quão doloroso é. E eu não poderia perder essa oportunidade aqui hoje, nessa carreira internacional. Eu gostaria que o mundo, o Brasil e o mundo soubesse. E eu queria consagrar esse dia aqui. Fernando, você... Tá filmando, gente! Tá
filmando. Não posso perder essa oportunidade. Venha no bolsinho. Eu queria que o mundo soubesse sobre essa nova história há 17 anos. Fernando, eu queria aproveitar esse momento que só você sabe o quão importante para nós. E Renner também, que construiu isso tudo junto conosco. Gratidão, Renner e toda a família. Você aceita se casar com esse bom homem? Quando o ministro da palavra aí para abençoar essa união, Tem uma semana que ele me pediu aliança. Triplicou o tamanho dela. Pai, nesta casa, ó Deus. Pai, nós queremos consagrar-te, Senhor. Deus, como profeta, coloco diante do teu altar este casal, estas alianças, Senhor. Consagramos, ó Deus, este tempo, este momento. Consagramos estas alianças. A aliança que é um sinal de união, um sinal de respeito, um sinal de honra. Obrigado, ó Deus, por ó Deus, a honra que este homem, Senhor, este marido, este pai, está, Senhor, a colocar, Senhor, diante da sua esposa. Obrigado, ó Deus, por estes dois corações, Senhor, que de alguma forma, Pai, se abriram para se conhecerem em primeiro lugar, para saber qual é que era o propósito pelo qual estavam nesta terra, porque é que tu os chamastes para um tempo como este, Senhor. E este é o tempo, ó Deus, não só um tempo de uma nova aliança, mas também um tempo de consagração, um tempo em que tu estás a levantar um casal para marcar a diferença, Senhor. Consagramos, ó Deus, este momento, consagramos este casal, em nome de Jesus, Pai. Que venha a tua unção, Senhor, que venha a tua glória, Pai, que venha o teu Espírito, ó Deus, consagrar agora, Senhor, este homem, este pai, este esposo, esta mulher, esta mãe, esta esposa, ó Deus, e que a unção, Senhor, que Débora, que Esther, que Salomão, que Davi, que Elias, que Eliseu carregavam, Senhor, possam vir sobre este casal, Deus, para prosperar em todo o caminho, para prosperar como homem, como mulher, para prosperar como pai, como mãe, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu como teu profeta, Senhor, abençoo, Senhor, esta aliança, este casal, esta nova oportunidade, Senhor. E que venha, Senhor, que venha o teu reino, que se faça a tua vontade, aqui na terra como é nos céus, Senhor, sobre a vida deste casal, pelo qual tu tens chamado, ó Deus, para um novo propósito. É em nome de Jesus que nós oramos, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Fernanda, você me aceita como uma legítima esposa? Você... Perdoe, gente. Eu também ficaria nervoso. Muito aqui? Fernanda, você me aceita como seu esposo? Na saúde, na doença? Na pobreza e na riqueza? Em Portugal, no Brasil. Eu te consagro como a minha única mulher. Você me aceita como sua esposa? Sim, Todos os dias. todos, anos, séculos, a vida inteira, eterna.
Eu prometo continuar te amando até o fim dos meus dias. Amém. Minha coração, quero dizer, salve de palmas, vocês estão maravilhoso. Eu queria muito ter palavras para falar sobre o segredo dessa palestra. Mas o segredo dessa palestra nada mais é do que verdade, do que essência. Quando um palestrante chega até mim querendo contar a sua história, eu vou saber da história da vida, etc. Criar esse roteiro que vocês assistiram, primeiro ela, 45 minutos depois alguém, depois o Braulio, isso se encaixa, para mim é muito fácil. Eu faço isso como eu faço conta matemática de primeiro grau. Mas ter a verdade no olhar que essas pessoas tiveram, quando me contaram sobre isso, para eu entender que a palestra do Braulio não é sobre milhões, da Fernanda não é sobre fisioterapia que cura milhões de pessoas pelo mundo, mas é sobre essa verdade, sobre os princípios e valores estabelecidos aqui, sobre a verdadeira luta. Gente, coloca na cabeça de vocês, uma palestra nunca é sobre uma palestra. Uma palestra nunca é sobre o que ela está falando que é. A minha palestra não é sobre a fórmula mágica de sucesso, essa palestra não é sobre fisioterapia, não é sobre negociação, é sobre princípios e valores que moldam pessoas, que movem o mundo. E eu estou muito orgulhoso da obediência tática de vocês aos detalhes que a gente escreveu e ensaiou, e não é à toa que o W31 vai se tornar um dos maiores eventos de transformação no Brasil e quem sabe em Portugal e no mundo. Deus abençoe vocês. Bravo! Muito orgulhoso, e que bom que vocês vieram, e que bom que vocês estão aqui deixando um compromisso lá no Brasil para estar aqui abençoando essas pessoas e todos que estão nos assistindo nos 47 mil planetas que a gente está transmitindo isso aqui. Salva de palmas, Braulio Fernanda, não vamos na luz de Deus. Ah, verdade, Braulio fica aqui pra mim. Obrigado, Fernanda. O TDAH me faz esquecer das coisas, Braulio, então. Não, pera. Braulio Rabelo, a partir de hoje você é oficialmente mais do que um palestrante poderoso, mas um palestrante internacional. Seja bem-vindo ao Clã dos Palestrantes Internacionais.